queria começar a abrir esse debate do medo, falando sobre o medo da infância, né? Eu acho que os nossos medos de infância é muito interessante, né? Então, eu até tive agora contato com uma aluna que ela falou para mim assim que o medo dela era que a mãe dela escutava uma música e quando ela escutava essa música, ela como criança, né? Ela imaginava que fosse uma música de cemitério e que os mortos vinham buscar ela. Ela, quando via aquela música, ela se desesperava, corria, fazia tudo, né? E eu tenho isso em casa, né? O meu filho, quando toca uma musiquinha lá dos desenhos dele, ele também corre, vem me abraçar, né? Então você vê que o medo na infância, a gente tem esses medos que pra gente é bobo, né? Assim, adulto agora, a gente olha assim e fala assim, nossa, que medo bobo, mas fez tanta parte de todo mundo, de todas as infâncias, né? Eu vou citar duas Carrega, né? situações aqui depois. A gente carrega esses medos. Eu vou citar duas situações aqui, depois eu vou passando para cada um citar as suas também, né? Vamos passar vergonha junto, né? Essa é a ideia. Bom, eu, quando era pequeno, morava na casa dos meus avós, né? Acho que o Danilo, a gente morou junto também lá na casa dos meus avós. O Danilo é meu primo, tá? Porque é irmão do meu coração, mas é meu primo. E a gente, na casa dos meus avós, lá no Paraná, uma casa grande, e na frente era uma frente comercial. E essa frente comercial, para descarregar sacas de café, guardava sacas de café, sacas de arroz, né? Então, eles, na hora de descarregar, eles batiam na parede, aqueles sacos, né, de arroz e feijão, e trincava a parede. Meu avô até ficava bravo, ia lá, reclamava, tudo, mas, né? E aí, o que acontece? Trincou a parede e fez 2 buraquinhos assim na parede. Ou seja, quando estava aberto o armazém, eu enxergava, quando eu vinha da cozinha para a sala, eu enxergava aquele tipo como se fosse 2 olhos ali embaixo do sofá, sabe? E eu fiquei morrendo de medo daquilo lá, eu não conseguia passar lá de jeito nenhum, eu tinha que ir um quarto que era no fundo, né? Então eu tinha que passar por aquilo lá. Então demorou muito para me superar esse medo, ver aquela luzinha debaixo do sofá e achar que era um bicho que estava debaixo do sofá. Imagine só que coisa, né? Eu vou voltar a Lana aqui, que ela acho que perdeu a conexão dela. Bom, e aí o segundo medo meu já era um pouco maior, eu vim embora para São Paulo, né? Na verdade eu fui para Itariri, que é uma cidade próxima de Peruíbe, né? Ali perto de Peruíbe, e minha mãe foi morar de caseira numa fazenda. E aí eu tinha que caminhar até a cidade para ir para a escola, eu tinha por volta de 8 anos. E eu passava por frente de um cemitério. Você imagina, hoje eu adoro cemitério, eu sou uma pessoa que visita cemitério para conhecer sobre história, para conhecer sobre os personagens históricos, e tinha medo do cemitério naquela época. Então eu passava pelo cemitério para ir até a fazenda, ou voltar para vir da escola para até a fazenda, eu passava em frente a esse cemitério. Então eu morria de medo. E às vezes, como eu tinha uma tia que morava na cidade, às vezes eu ficava até mais tarde na tia, e quando eu voltava já estava escuro, ou escurecendo, né? E aí o que acontecia? Eu parava num ponto de ônibus, esperava alguém passar para tentar ir junto com ela, porque eu não queria passar na frente do cemitério sozinho. Ou seja, esses foi 2 meses que eu demorei muito para superar, viu? Então, medo de infância é uma coisa que persegue a gente, né? Eu vou passar a bola para Jéssica, né, Jéssica? E qual é o seu medo de infância, Jéssica? Vamos passar vergonha junto. Então, eu acredito que eu tinha por volta de uns 3 ou 4 anos, tinha um comercial que era sobre doação de córnea. Então, na TV mostravam 2 olhos, e os olhos, eles se fechavam bem lentamente e abria bem lentamente com aquele som, sabe? De uma música, acho que clássica, não sei. E eu bati o olho no comercial e saía correndo. Tanto que o meu irmão, que ele tá assistindo a live aqui, o Danilo, ele aprendeu a andar por causa do meu medo. Porque eu olhava para aquele comercial e saía correndo. Então ele veio correndo atrás de mim. E eu tinha pavor desse comercial, não esqueço dele. Tipo, minha mãe pergunta, até fala, como que você lembra desse comercial? Porque eu era muito pequenininha, eu lembro desse comercial e eu tinha muito medo desse comercial. Aí você saía correndo e saía correndo junto, né? Ele aprendeu a andar comigo correndo. Legal. E um outro medo que eu tenho, assim, até hoje, é de rato. Porque quando eu era criança, também eu escutei uma história que a minha mãe falou que um rato comeu a moleira de um bebê recém-nascido. Então, para mim, aquilo, meu Deus do céu, aquilo foi o terror. E até hoje eu tenho medo daquele bicho. Já tentei fazer de tudo para perder esse medo, mas o meu pavor é rato, porque o rato come a moleira do neném e para mim rato é algo que mata. Realmente, né? Ele, se for um rato de esgoto, ele traz bastante prejuízo, mas esse é meu medo de infância que eu trago até para minha vida adulta. Sim.
Lá no interior a gente fala muito sobre a cobra que vai se alimentar do leite do bebê. Você já viu essa história? Não? Já, A Ana também deve ter bastante. visto uma coisa parecida. É uma cobra que ela vai lá e a mãe está amamentando, ela vai lá e Uhum. se alimenta do leite do bebê e é um negócio meio estranho. Eu Isso. tava morrendo de medo disso. Né? No interior tem muitas essas Ela, histórias. E a Lana, qual é o sim. medo de infância, Lana? Oi, Lana. Ixi, acho que ela tá com problema na internet. É É. live tem disso. Live é ao vivo e ao vivo dá esses problemas. Faz parte, faz parte. Deixa eu ver lá. Ah, deu uma travadinha lá. É. E você, Danilo, qual é o seu medo de infância, Danilo? Daqui a pouco a gente chama a Lana de novo. Bom, na verdade são dois medos, em duas situações, né? O primeiro, eu lembro quando eu vi, eu acho que eu deveria ter talvez 9, 10 anos, quando eu vi o filme Aracnofobia a primeira vez. Aquele filme que mostra aquela aranha. Nossa, aquele filme é horrível. Né? Na época, você com 9, 10 anos. Eu assisti, eu lembro sem brincadeira. Pavor de aranha. Olhava quando eu acordava, olhava embaixo da cama, olhava nos cantinhos, aquelas aranhas que ficavam na parede pequenininha. Assim, eu fiquei, eu acho que, sei lá, alguns anos, uns 3, 4 anos ali, mas assim, morrendo muito de medo mesmo, porque assustou demais, gente, muito medo. E uma outra situação que eu fiquei com medo também, eu lembro quando eu vi um filme do Stephen King, Bala de Prata, que é aquele do lobisomem, quando eu vi a primeira vez. E aqui no interior tem muita história de lobisomem, é de praxe. É. Porém, aconteceu, e o Chico sabe disso, aconteceu uma história muito particular comigo e um colega meu, quando eu morava lá em Carlópolis, agora eu moro em outra cidade aqui próxima, mas a minha mãe ela teve que sair, na época eu tinha um irmão só, o Matheus, ele era bem novinho, ele deveria ter acho que uns 2 ou 3 anos, ela teve que descer na cidade e levar ele no médico, né, e saiu em consulta. Nisso, eu Legal. acabei ficando sozinho em casa, eu com outro colega jogando videogame na sala, na época, e eu lembro que a gente jogando videogame e a janela que ficava atrás da TV, ela dava de frente pro quintal e o muro, né? E eu lembro que a gente jogando videogame, brincando normal, daqui a pouco eu vejo, a gente vê um vulto, né, pulando o muro da casa, e o barulho caindo no quintal. E o meu quintal era terra batida, então é um barulho abafado, né, um barulho assim caindo no quintal. E eu lembro que a gente começou a escutar barulho de coisa arranhando na parede, né? Sei lá, como se tivesse alguma coisa arranhando na parede, né? E aquelas casas popular, né? Então, assim, era a porta de lata, aquelas portinhas de lata bem sem vergonha mesmo, né? Daqui a pouco o negócio chegando próximo da porta, e a gente já, tipo assim, já ficou paralisado, né? Daqui a pouco veio a primeira batida na porta. Na primeira batida na porta, o colega meu já saiu correndo, pulou do sofá, entrou no banheiro e trancou a porta, porque a porta do banheiro era de madeira, né? Ele trancou a porta e eu corri batendo na porta, tipo, quase pedindo, pelo amor de Deus, abre a porta, não abri. E o negócio batendo na porta, batendo, batendo, batendo. Eu não lembro exatamente, né? Porque eu acho que eu deveria ter uns 12 ou 13 anos. Eu não lembro quanto tempo durou, se foi assim, minutos, segundos. Mas foi assim, foi horrível, foi horrível. Morri de medo, eu entrei embaixo do sofá. Eu só lembro que daí parou um carro lá, buzinou, e daí o barulho parou, né? Que tava ali batendo na porta. E daí eu lembro que a minha mãe entrou já me xingando, já entrou. O que você fez na porta aqui, menino? Você amassou toda a porta e começou a brigar comigo. E eu saí do sofá chorando. Eu tava branco, igual a parede, chorando. Ela olhou pra minha cara assim, o que aconteceu? Ela assustou, né? Que ela viu que eu tava morrendo de medo. E o outro saiu do banheiro também, o colega chorando de medo. Ela, meu Deus do céu, né? Daí, assim, é uma coisa que ficou na minha cabeça isso, né? Tipo assim, hoje em dia eu não tenho mais medo, mas é uma situação que, por exemplo, assim, a gente não sabe o que aconteceu lá, né? É Pode ter marcante. sido alguém que entrou para assustar, mas só que assustou mesmo, né? Eu lembro no dia seguinte a gente encontrou daí pata de cachorro no quintal, né? E por coincidência ou não, foi 2 ou 3 dias depois que a gente deu o cachorro que a gente tinha. Eu tinha um cachorro fila muito grande, né? E daí, só que ele quase mordeu o meu irmão na época. Ele mordeu a perna do meu irmão na época. E aí minha mãe teve que dar esse cachorro. Então, assim, coincidência ou não, 2 ou 3 dias depois acabou acontecendo isso. Quando o cachorro já não estava mais lá, né? Então, assim, isso foi uma coisa que me deixou, assim, com medo por muito tempo, né? Então, assim, hoje em dia eu penso nisso, lembro, mas não tenho mais medo, né? Mas na época, realmente foi uma coisa que eu ficava, eu acho que por um bom tempo, algumas semanas eu não saía de noite na rua. Eu ficava morrendo de medo, o sol começava a se pôr, eu já corria para dentro de casa. Né? Então foi uma situação muito, acho que foram esses os 2 maiores medos, assim, que realmente, aquele de dar o frio na espinha mesmo, sabe? Foi horrível mesmo.
No Muito interior a gente particular, né, mano? no interior a gente tem muitas histórias, né? Eu também eu escutava muita história do meu avô, né? Do nosso avô, né? Meu e do Danilo. Avô que Sim. contava muitas histórias sobre lobisomem, sobre saci, sobre... Porque eles viveram numa época de sítio, né? Então eles viviam tinha tulha, tinha onde guardava, né, as coisas, então tinha que, às vezes, ficar lá na tulha, as crianças, no caso, né? Ele, meu avô e os irmãos dele, para cuidar, para ninguém roubar o que foi produzido durante o ano, né? Então, de plantação, essas coisas. Então, no E era interior, tudo muito isolado, né? tudo muito isolado, né? Lana, voltou? Ah, então, Lana. Então, Lana, a gente está falando sobre você está acompanhando, né? De infância, né? Nossos medos de infância, né? E qual o seu medo de infância? Vamos passar um pouco de vergonha junto. Gente, é que assim, na infância, eu era destemida, eu não tinha medo de nada. Ah, isso é bom. Quando eu fiquei adulta, Agora veio o medo. a ter medo. Tá dando umas metalizadas. Tá dando pra escutar? Aí, uma vez eu tava com o meu marido, que na época era namorado. E a gente foi na fazenda e tava passando no meio de umas vacas lá. E o pessoal falou, não, a vaca é mansinha. Atrás da gente não tinha pra pular, não tinha nada. Mas aí, graças a Deus, o pai Tá bem metalizada a sua voz, Lana. assim, foi pra cima da vaca e gritou lá e a vaca quietou, mas aí eu falo que eu fiquei perto da morte. Eu não consegui entender um pouco, Lana. Ficou bastante. Eu entendi a vaca, que ela pulou em algum lugar. Isso, cerco. Perto da morte. Perto da morte. Isso. Foi Eu fiquei bem. com medo, viu? Eu também fiquei. Fiquei com medo, viu? Maior medo até Aqui no interior, né, corria muito de vaca também quando eu era criança também. Se você entrar nesse termo aí, né, de correr de bichos, né, eu tive um escaneiro feio da vaca Curitiba, do tio Ezio, né, então eu tinha um tio, ele tinha um tio aí no Paraná, e ele tinha uma vaca chamada Curitiba, era o terror das vacas, né, ela não podia ver a Boi gente, bravo da vaca. ela era o terror das vacas, ela não podia ver a gente, ela já ficava... Sabe aqueles desenhos animados que fica fungando e patinando no chão? A Curitiba era assim. Ela já patinava. Era quase um esporte, né? Correr de vaca era quase um esporte. Viu? Era possível. Era correr de vaca.